No domingo passado, nós começamos a refletir num conselho bíblico de uma tríade: ouvir, falar e se irar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. A primeira coisa é que a gente já leva nos dedos aqui, quando a palavra de Deus está dizendo: meus irmãos, vocês sabem disso. Vocês sabem. Vocês sabem que todo mundo deveria ser pronto para ouvir e só falar depois. E não ser movido por sentimentos e emoções como a ira. Vocês sabem dessas coisas. Então, por que os relacionamentos acabam sendo tão conflituosos? Por que acaba dando tão errado? Não é porque a gente não sabe, é porque a gente não faz. Porque na nossa ordem é primeiro ficar de cara, sair falando ou digitando e lacrando e não ouvir. Não estamos dispostos a ouvir, e isso é um grande problema. E aí no domingo passado nós entendemos sobre a ira. Porque a Bíblia não diz não se irem, porque tem momentos que a ira é uma resposta emocional legítima a coisas que devem nos causar ira. Porém, nós não podemos ser governados pela ira. O que a palavra de Deus faz aqui é colocar a fila em ordem. É primeiro ouvir, depois, bem depois falar, depois, bem depois se irar. Então nós conversamos na semana passada sobre demorar para se irar. Hoje nós vamos falar sobre demorar para falar. Então, você pode dizer comigo isso para a gente gravar juntos? Demorar para falar. Então, vire para a pessoa que está ao lado agora, você pode olhar para ela e não fale nada, porque hoje é para demorar para falar. Então, demorar para falar. Você pode gravar isso de diversas maneiras, ou entender a importância disso com coisas que a mãezinha ou a avózinha da gente dizia, né? Por exemplo, boca fechada. Quando eu peço para repetir um versículo bíblico aqui, demora, né? Agora se eu fizer boca fechada, não entra mosca, né? Então você pode gravar desse jeito: boca fechada, não entra mosca. Acho que isso está no próximo slide, Ju. E tem outra maneira também que a gente ouviu muito, da vozinha, da mãezinha: o peixe morre pela boca. E gente, o que tem de gente morrendo pela boca, porque está cheio de isca por aí. E a gente vai lá correndo e tchum, naquela isca, e morre pela boca. Porque a gente já reage daquilo de um certo jeito, né? Hoje as iscas, elas nos promovem ira. E a gente já sai falando, já sai digitando. O que a Bíblia está dizendo não é para não falar. O falar é importante, mas é falar na hora certa. Assim como a ira, que pode ser legítima em alguns casos, mas não deve ser a primeira resposta a um estímulo externo, a fala também não pode ser a primeira resposta a um estímulo externo. Nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre um falar saudável, agradável e, olha só, temperado. Sabia que a nossa fala precisa ser preparada e temperada adequadamente antes de ser servida? E isso não é uma ilustração que eu estou trazendo, é a própria Bíblia que diz isso. Olha só, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Deus dá muita importância para a nossa comunicação, para a nossa interação, porque se ela não for adequada, se ela for insuficiente, o nosso relacionamento será inadequado, o nosso relacionamento será insuficiente. Por isso é do interesse de Deus que a gente saiba como se relacionar, como construirmos algo juntos, que seja bom, que seja agradável, que seja
saudável. E para isso precisa ser preparado com antecedência. Cada ingrediente na medida certa, cada tempero na medida certa, sem faltar e sem excesso. O contexto desta passagem bíblica é a fala daqueles que são discípulos de Jesus, que deve ser uma fala que deve levar em consideração aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Que a nossa fala entre nós e com o mundo não seja uma fala agressiva, não seja uma fala de besteira que desperdiça tempo, mas que seja uma palavra muito bem preparada, muito bem servida, muito bem apresentada. Não só para não fechar as portas, mas para que o aroma agradável do que está sendo preparado possa atrair para o coração de Deus as pessoas, através da minha vida, através da sua vida. E saber como falar como discípulos de Jesus, como igreja, é entender a nossa missão. Muitas pessoas equivocadamente dizem que a igreja tem que ter uma voz profética. Igreja não tem que ter voz profética. A voz profética era o tempo da lei do Antigo Testamento. O que o Novo Testamento diz é que nós fomos constituídos um reino de profetas? Não, fomos constituídos um reino de sacerdotes. O profeta é aquele que vem com contundência e diz: isso está fora do eixo, isso está fora do padrão, tem que ser assim, volta para o eixo, volta para o padrão. E qual é a voz sacerdotal? A gente quebrou o padrão. Vamos nos apresentar diante de Deus com nossas falhas, com nossas limitações, e vamos entender que Jesus é o padrão. E vamos todos, com nossas imperfeições, nos apresentarmos diante dele, recebemos dele aquilo que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Isso é voz sacerdotal. E se nós não cuidarmos com a nossa voz, nós afastamos pessoas. Mas tem algo interessante, para além do contexto, que eu gostaria de observar aqui. Sábios no modo de agir com os que são de fora. Quando você pensa em você mesmo, quem está de fora de você? Qual outra pessoa ou quais outras pessoas estão de fora de você? Ou quais outras pessoas são de fora para você? Todos os outros seres humanos, concorda? Dentro de você só tem você. Estou falando humanamente, o Espírito Santo mora em nós. Mas nenhum outro ser humano está dentro de você. Então, para você, para o seu eu, todos os demais seres humanos estão de fora. E é interessante pensar nisso. Nenhuma outra pessoa está dentro de mim. Eu posso até pensar em alguém, então esta pessoa está dentro do meu pensamento, mas não está dentro de mim. E um dos grandes problemas da comunicação é que nós pensamos que a palavra dita é suficiente para expressar o que a gente quer expressar, e não é. Nós até pressupomos que para bom entendedor, meia palavra bá, não é? E aí com isso, a gente coloca a responsabilidade do entendimento em quem? Em quem está falando ou em quem está ouvindo? Em quem está ouvindo. Olha, se tu é um bom entendedor, tá aí, pega o que tu conseguir. E aí eu saio da responsabilidade. Eu vou fazer um exercício exemplificativo aqui com você, eu vou precisar que você preste atenção no som que está aqui. Eu vou bater aqui e eu quero que você me diga que música é essa que eu vou bater aqui. Deixa o Meet só regular ali, até o ponto de conseguir o pessoal em casa também escutar e você aí, sem dar microfonia. Meet foi arrebatado? Se ele foi, se ele foi arrebatado, é uma má notícia para nós, né? Então, tá aí. Ok? Então tá, ó a música. Que música é essa? Como você não sabe que música é essa? Ninguém aqui sabe que música é essa? Não sabe que música é essa?
Quer arriscar? Pega o microfone e vem aqui cantar. Ó, agora eu vou fazer diferente. Eu vou cantar junto. Vou cantarolar junto aqui, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Você não cantou isso hoje aqui, agora há pouquinho? Alguns minutos? E como é que você não sabe? Você não sabe, porque quando eu fiz só o som, a melodia estava na minha cabeça, não estava na sua cabeça. Então você só ouvia a batucada, você só ouvia o barulho. Agora, quando eu revelei para você, a melodia passou a estar na sua cabeça também. Então agora, só batucando com a melodia, você consegue essa mesma música. Vamos lá? Não precisa cantar, mas só acompanha aí. Conseguiu acompanhar agora? Porque agora você tem a melodia na sua cabeça. E como você tem a melodia na sua cabeça, faz sentido o batuque, faz sentido essas batidas. E olha só, com a comunicação acontece a mesma coisa. Toda vez que você fala alguma coisa, toda vez que você digita alguma coisa, existe uma melodia na sua mente. Mas quando você fala, quando você digita, a única coisa que as pessoas estão ouvindo é batida. E você pensa, mas como é que ela não entendeu isso? Olha, está claro. Tu quer que eu desenhe? Não, eu quero que tu toque, eu quero que tu cante, porque tem uma música na tua cabeça que não está na cabeça da outra pessoa. Tem toda uma sinfonia dentro de você, mas se você só falar ou escrever, a pessoa só ouve barulho. Por mais que ela compreenda algo do que você quer dizer, ela não entende em profundidade aquilo que você está tentando comunicar. Então não adianta ficar irado, irritado, se você não ajudar a pessoa a conhecer a melodia que está na sua cabeça. E a melodia que está na sua cabeça, ela é formada com sua experiência de vida, com suas dores, com suas alegrias, com seus desejos e vontades, com seus medos, com suas preocupações, com as suas expectativas sobre as outras pessoas, com a imagem que você quer construir diante da pessoa com quem você está falando, ou as pessoas que vão ler o que você está escrevendo, e aí você diz, tudo bem? E a gente diz, tudo bem. Mas toda vez que você diz tudo bem, está tudo bem? Ou tem uma música tocando aí que tudo bem, é só uma batida que nem no ritmo certo é? Comunicação é do interesse de Deus, e a gente tem que parar de ficar batendo no teclado, achando que as pessoas simplesmente deveriam nos compreender, que as pessoas são burras porque não entendem o que a gente quer mostrar, o que a gente quer dizer, e quando na verdade a gente só está batendo e não comunicando a música que está na nossa cabeça. Então toda vez que diante de você surge um estímulo e você já sai falando, você já sai respondendo, você está toque, 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 toque. A outra pessoa vai entender em profundidade? Não, porque a gente mesmo tem dificuldade para compreender a nós mesmos. E quando a gente expressa, a gente está expressando essas batidas para dar uma ideia do que realmente está no nosso coração. E é por isso que há tanta incompreensão. No próximo vez que eu ministrar, eu vou falar aqui sobre o ouvir as batidas. Hoje eu estou falando aqui sobre a batida em si. Mas quando você demora para falar, como recomenda a palavra de Deus, você pode construir a melhor maneira de ajudar a pessoa a ouvir a música que está na sua mente. A música que está no seu coração. É por isso a demora. Porque um bom prato se prepara demoradamente. Ah, porque tu nunca comeu meu miojo. Miojo não é de Deus. Miojo tem muita coisa ruim ali dentro. E bem, quando a gente paga caro para ir em restaurantes caros, né, ou pelo menos gostaria de ir, e são coisas que não são preparadas em 3 minutos. Assim deveria ser as nossas palavras. E para isso, pensar. Não apenas no que estamos dizendo, mas em quem vai ouvir.
Porque se a pessoa não tiver ouvidos para ouvir a minha música, não adianta eu ficar batendo. Quando a gente espera, a gente vai pensar nas melhores palavras a usar, o tom de voz, a expressão corporal, vai usar exemplos que podem ajudar na comunicação. E assim a gente vai conseguir usar a palavra para aproximar e não para afastar, para amar, para acolher e não ferir. Não é para nós sermos lacradores. Nós, discípulos de Jesus, não cabe a nós esse papel de sair lacrando, porque a lacração nada mais é do que uma grande batucada. Jogar palavras, jogar um textão para expressar o que está sentindo ou está pensando, não vai acontecer. Só vai fazer com que as pessoas que já gostam de você deem like, e as pessoas que não gostem tenham mais nojo ainda. Porque a comunicação eficiente, ela se mostra quando você consegue ganhar o coração de pessoas que pensam diferente de você. Um relacionamento, ele se mede pela capacidade de indas e vindas, e não quando a gente perde pessoa por aquilo que a gente disse ou escreveu. Porque a gente leva em conta a outra pessoa, a gente está pensando no relacionamento, a gente está pensando na pessoa. A nossa comunicação tem que ser como um sinal. Então eu falo ou escrevo alguma coisa, e aí isso volta para mim de alguma maneira. Do jeito que isso volta, é que eu vou moldar a próxima emissão, que eu vou o próximo compasso da música. Mas o que acontece? A gente emite alguma coisa e recebe lá um feedback ruim daquilo. E aí a gente tenta fazer a pessoa escutar a nossa música. Não, a gente batuca mais forte. E continua batendo na mesma tecla. Isso também é um ditado antigo, né? Não adianta bater na mesma tecla. Se não deu certo antes, não vai dar agora. E isso acontece, infelizmente, em todos os níveis de relacionamentos humanos. Então pense, quando você falou, você emitiu um sinal. Você não está decretando um edito papal, uma bula papal, uma lei constitucional. Você está construindo algo, e nessa construção, você diz, você escreve. Se alguém se feriu, você procura explicar algo diferente para a pessoa. Você procura se desculpar. Quantas vezes eu já escrevi alguma coisa e eu vi que aquilo teve uma reação ruim? Eu deleto meu post. Porque eu não quero lacrar, eu não quero passar por cima, eu não quero ser um rolo compressor. Eu quero amar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a escutarem música. Eu quero que a vida seja colorida, eu quero que a vida seja leve. Eu não quero ser mais uma dessas pessoas que torna a vida dos outros difíceis por causa do que pensa politicamente, por causa do que pensa religiosamente, por causa do que pensa em relação ao esporte. Não! Eu vou emitir o meu sinal. Se ele não for bem recebido e eu não conseguir melhorar esse sinal, eu corto o sinal. Eu não corto a pessoa, eu corto o sinal que está fazendo mal. Para um cristão, não existe esse negócio de eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Isso é uma coisa totalmente anticristã. Só tem uma ocasião em que está certo você ser responsável pelo que você diz. Se você estiver falando com a parede. Porque daí, ela não vai se magoar com você, ela não vai reagir. Mas se você está falando com outro ser humano, você é responsável pelo que você diz. Você é responsável pelo sinal que você emite. Porque você precisa entender que aquilo que você está dizendo é batuque. A pessoa não tem a sinfonia na cabeça dela. Então você tem que de todas as maneiras ajudar ela a ouvir a música que você está ouvindo. E para isso a gente chega perto, a gente se aproxima. A gente olha para a mesma partitura. A gente para de bater nos outros. Olha só, você já deve ter ouvido falar a frase que as palavras são o pior veículo do pensamento. Elas são aquilo que a gente tem e aquilo que a gente usa. Mas se a gente conseguisse usar, por exemplo, todo o pensamento, quando a esposa diz para o marido assim, amor, vai tomar um banhozinho. Ela está falando, amor, vai
tomar um banhozinho? Ou ela está falando muito mais do que isso? Fala a verdade. Ela está falando muito mais do que isso, né? Porque as palavras, né, se forem usadas, vão ferir. Então a gente calibra o discurso. Mas olha só, então eu tenho um sentir. E esse sentir, ele se organiza em linguagem na minha mente. Só que a linguagem é limitada. A linguagem não consegue definir o que eu estou sentindo. Então já há uma perda em relação a entender o que eu estou sentindo quando eu penso sobre o que eu estou sentindo. Aí eu quero falar para você o que eu estou sentindo. Existe uma perda de uma linguagem mais subjetiva para uma linguagem objetiva quando eu digo para você, porque eu tenho que medir as palavras. Eu tenho que pensar de falar de um jeito que não vai agredir, que não vai parecer que eu seja louco, que não vai fazer você gostar menos de mim. Então já há uma perda gigantesca entre o que eu estou pensando e o que eu estou falando. E se você só está ouvindo o que eu estou falando, você está ouvindo a minha música ou o meu batuque? O que você está ouvindo? A batida, o toque-toque. Porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Você não está passando pelo que eu estou passando. Então só ouve a batida. Então já ouviu quase nada do que eu estou sentindo. E quando a pessoa diz para você, eu sei o que tu está sentindo, não sabe. Nunca diga isso para outra pessoa. Você não sabe. Dores não se medem, não se comparam. Então essa pessoa recebe isso, aí ela vai interpretar isso. Aí ela vai sentir algo a respeito disso. Aí a linguagem dela vai interpretar o que ela está sentindo. E aí então ela vai falar algo para você. Então de uma linguística subjetiva, ela vai ter que tornar objetiva. Ela vai medir o que ela vai dizer para você. Então a resposta que ela vai dar para você é suficiente, sim ou não? Não. Eu já perco quando falo. Quando você ouve, já se perdeu muito. Quando você fala, se perdeu mais ainda. Quando eu escutei, a perda é gigantesca. Por isso, uma coisa importante é construir a comunicação. A Bíblia não está dizendo à toa, demora para falar. É porque falar requer responsabilidade. Falar requer sintonia. E olha que interessante. Se eu estou falando com outra pessoa, tem que ser como uma comida agradável, não é o que o texto diz? Uma comida agradável, bem temperada, que tenha substância, que seja relevante. E olha só, temperada com sal. Por que será que a Bíblia está dizendo temperada com sal? Vamos pensar nisso juntos. Se tem coisa que não dá para errar na comida é sal, concorda comigo? Não dá para errar no sal. Se esquece de colocar o sal, fica uma comida insossa. Se coloca sal demais, é intragável. Alguém uma vez já se passou no sal aqui, mas não deu para comer de jeito nenhum? Levanta a mão. Olha aí, viu? Não dá, né? E aí a gente, né, não quer desagradar, né? Não, mas dá para comer. Pressão subindo assim. Você pode ter os melhores ingredientes. Você pode conseguir fazer um prato do MasterChef. Você pode ter todos os ingredientes lá que eles usam toda hora. Vieira, não sei o que mais, a não ser o molho de não sei o que. Flambado com outra coisa e tarará. Tudo ali maravilhoso. Mas se você não botar o sal, não vai ficar bom. Porque o sal, ele tem uma função, ele não apenas muda, digamos assim, a ideia de com ou sem sal, mas o sal é um realçador natural de sabor, sabia disso? Ele realça o sabor das coisas. Por que a indústria não coloca mais sal do que ela já coloca para realçar mais o sabor ainda das coisas? Porque junto com o sal tem o sódio, faz parte lá do sódio, do sal, sódio, e aí as pessoas, né, iam morrer por causa da pressão alta. E todo mundo sabe disso. Então a indústria bota sal até um certo ponto e coloca outra coisa, que é o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que ninguém sabe o mal que ele faz, mas ele mata as pessoas.
É o pior veneno que a gente come todos os dias. Quem aqui usa quinor na comida? Quem usa sazon na comida? Eu faço funeral de graça. Mas pode ter certeza, Gelson, que mais gente usa quinor, mais gente aqui usa sazon, mais gente, porque a base disso é realçar o sabor. Quem aqui, de vez em quando, faz miojo, levanta a mão. Perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E quem desses que fazem miojo, abre o pacotinho e vira em cima? Oh, misericórdia. Aquilo ali é glutamato monossódico, cancerígeno em grau profundo, desestabilizador da saúde absurdamente grande. Então eu estou fazendo esse parênteses para dizer o seguinte: tira isso da tua vida, procura saber o sabor das coisas. Tudo que é natural faz bem e na medida certa, porque o sal também é natural, mas ele precisa ser na medida certa. Um bom prato, como eu disse, não se prepara instantaneamente, é um preparo demorado. E assim a palavra de Deus diz que deve ser a fala de um discípulo de Jesus. Então eu compartilho aqui 2 ações bíblicas, práticas, para que a nossa fala seja especial para as pessoas ao nosso redor. Antes eu só quero saber se você já gravou qual é o grande conselho bíblico que eu estou trazendo hoje. Qual é o conselho? Demorar para falar. Eu vou fazer um teste aqui. Demorou para falar, mas depois que falou, abalou meu coração. Isso foi só um teste que eu joguei aqui. Só um teste. Os pagodeiros com certeza captaram aqui a frase. Bem, demorar para falar. Você lembra de por que a gente tem que demorar? Nas suas palavras, a gente demora por quê? Porque a gente precisa preparar, ok? Demorar para falar. Por quê? Porque tem que preparar. É só por isso. Porque não adianta passar o tempo e não preparar, né? Então, tipo assim, eu tenho que cozinhar. Então, eu vou ficar sentado aqui e demorar. E aí, na hora do almoço, não está pronto, eu tenho que sair correndo. Então, não é demorar para falar por demorar a falar. É demorar a falar para falar algo útil, algo relevante, algo que não fira, algo que não afaste, algo que não machuque. Então aqui vem 2 ações bíblicas nessa preparação. E a primeira ação bíblica, são 2 que eu quero trazer aqui, é fale sob medida. Fale sob medida. Nós lemos ali em Colossenses 6, né? Para que saibam como responder a cada um. Saibam como responder a cada um. Tem 2 questões aqui, mas o que eu quero enfatizar em primeiro lugar é que não tem a ver necessariamente com que palavras usar, mas como usar, não é? Saibam como responder a cada um. Porque palavras são menos importantes do que o modo como nós expressamos algo. As maiores barbaridades que eu já ouvi foi quando nós perdemos a nossa filha Esther. Porque pessoas se aproximavam de nós e diziam o seguinte: olha, Deus levou a filhinha de vocês, mas Ele tem algo melhor para vocês. Show. Show. Imagina, levou minha filha, vai me dar o quê? Vai me dar o mundo inteiro, o universo. Já pensou no absurdo que é isso de dizer para alguém que perdeu alguém? Deus tem algo melhor para ti. Eu não quero. Então devolve, Deus, não gostei desse negócio. Só que a gente foi se ferindo com o que as pessoas diziam. E naquele momento, a gente virou uma chave, a gente entendeu o seguinte: opa, Paula, a gente não pode pensar no que as pessoas estão dizendo. A gente tem que pensar no que as pessoas querem dizer, mas não sabem o que dizer. As pessoas não sabem o que dizer na hora de luto. Irmãos, eu sou pastor,
psicanalista, e recentemente fiz um curso sobre escuta de pessoas enlutadas, porque não existe uma fórmula, não existe palavra certa para dizer quando alguém está sofrendo, quando está doendo, quando alguém perdeu alguém. Então aqui tem uma dica que eu vou reforçar na semana que vem: não ouça as palavras, ouça a melodia. Tente entender a música que está na cabeça da pessoa. Ela está batendo, batucando. Não foca no batuque. Foca no que ela está tentando emitir. Porque certamente aquela pessoa não estava dizendo que a minha filha era algo ruim na minha vida, mas que Deus ia me dar algo melhor do que a minha filha. Certamente não é isso que essa pessoa queria dizer. Mas por falta de saber o que dizer, ela disse algo. E às vezes o melhor é dizer sem falar nada. É estar perto, é apoiar, é chorar junto. Nós precisamos saber como usar, como entregar a palavra para cada pessoa. É falar sob medida. Gente, para eu me sentir desagradável, são poucas circunstâncias, mas uma circunstância que faz com que eu não me sinta bem, é quando alguém, numa conversa, fala sempre do mesmo jeito. Se ela está falando com uma criança é do mesmo jeito, se ela está falando com um adulto é do mesmo jeito, se ela está dando aula, ela está falando daquele jeito, se ela está falando para o governador é daquele jeito, se ela está falando com um mendigo na rua é daquele jeito. Tipo, parece que ela coloca com a linguagem dela uma barreira. Você já não sentiu isso, já não percebeu? Parece que aquela pessoa se defende atrás da palavra, do jeito de falar, que é um muro. E não há uma disposição, talvez por um medo que haja, de responder a cada um, conforme pode compreender. Sabe como é que a gente faz isso? Com crianças. Com crianças a gente mostra que consegue, né? A gente fala errado, né? A gente fala com uma vozinha tão queridinha, né, nenenzinho fofinho, né? Daí a gente fala com o cachorro, com o gato, a gente tem uma linguagem com eles, né? A gente fala com o adolescente de um jeito, vai tomar banho, guri. A gente fala com um jovenzinho de um jeito, a gente fala com um adulto de um jeito, a gente fala com um idoso de um jeito. Ok, show. Só que a palavra de Deus não está dizendo para falar apenas de um jeito específico para cada faixa etária. Está dizendo para falar a cada um, a cada pessoa. Saibam como responder a cada pessoa. Então, quem é essa pessoa com quem eu estou falando? Minha esposa. Como é que um marido deve falar com sua esposa? Porque às vezes até fala as coisas certas, as coisas com razão e com direito, mas do jeito totalmente errado. E esses tempos eu estava conversando com pessoas amadas, né? E ela me dizia que fazia tudo para agradar o marido, ela tinha se esforçado e tal, né? Mas ainda assim, eles brigam. Daí eu usei o seguinte exemplo: olha só, qual é a coisa que ele mais gosta de comer? Ah, pastel. Então tá, então imagina que você prepara o pastel do jeito que ele gosta, massa clarinha, queijo com orégano. Eu que gosto desse aí, mas eu estou usando o exemplo, né? Massa clarinha, queijo com orégano, né? Sequinho. E aí você faz então o pastel que ele gosta. E aí você pega e toma aí, ó, pum, e joga o pastel na cara dele. Mas pastor, eu faço o pastel que ele gosta, mas tu joga o pastel na cara dele. Então não se trata necessariamente do que você fala, mas como você fala. Como você responde, como um marido deve falar com sua esposa, como uma esposa deve falar com seu marido. Sabe como que você deve falar com seu marido? Do jeito que você falava quando era namorada. Sabe como que você tem que falar com a sua esposa? Do jeito que você falava quando era namorado. Só que parece que quanto mais o tempo vai passando, pior a gente vai falando com as pessoas. Sob medida é entregar no espaço que a pessoa tem aquilo que ela precisa. Tem pessoas que são muito queridas comigo, me tratam como sua iminência a santidade, me tratam com deferência, né? Se possível, colocam um tapete vermelho para eu passar.
Aí eu vejo ele tratando a esposa, eu vejo ele tratando os filhos. Que conclusão que eu chego? Se eu for tão próximo dele, como é a esposa e os filhos, é assim que ele vai me tratar. Então não adianta eu me iludir pensando que eu sou o gás da Coca-Cola, porque não sou. Eu apenas estou distante o suficiente para ele ser gentil comigo. Mas se eu estivesse perto, era assim que ele me trataria. Como um marido trata a esposa? Com que tom de voz? Com que palavras? Como que uma esposa trata o marido? Com que tom de voz? Com que palavras? Então, hoje o marido vai chegar em casa. Oi, meu docinho de coco. Não vem com essa agora, porque tem muita conversa para chegar nesse ponto agora. Tem muita coisa para a gente botar em dia para tu vir com esse docinho de coco. Mas aí dá um espaço. Deixa, vamos começar pelo docinho de coco. Né? Dá essa margem. Dá esse espaço. O Rafa não está aí, Lise? Tá? Você pode chamar a esposa como o Rafa chama a Lise. Depois do culto pergunta para eles. Em qualquer outro contexto do mundo ia ser estranho, mas no contexto deles dá certo. Que é uma maravilha. Né? Então veja, não é nem a palavra, mas é como você diz a palavra. Né, Lise? É como a palavra é dita. Então, cada casal tem as suas expressões. Mas como é que pais falam com filhos? E como é que filhos falam com os pais? Tem pais que falam com filhos como se filhos fossem escravos, como se filhos fossem animais, ou como se filhos fossem os reis, mas não falam sob medida como pais precisam falar com filhos. E como é que um filho fala com o pai? Como é que um filho fala com a mãe? Ele não sabe, ele precisa aprender, concorda? Então, como é que ele aprendeu a amarrar um tênis? Ele precisou ser ensinado. Ele precisou ser ensinado a ir no banheiro fazer cocô sozinho. Ele precisou ser ensinado a tomar banho e se lavar sozinho. Ele precisou ser ensinado a pegar um garfo. Não precisou? Mas ele também precisa aprender a falar com o papai e com a mamãe. Porque pai e mãe cada vez mais olham para as crianças e simplesmente correspondem ao que elas trazem. E já carimbam. Não, porque ele é assim, porque ele é assado, porque não adianta, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Filhos não sabem como falar com os pais. Pais precisam ensinar os filhos a falar com os pais. A conversa tem que ser sob medida. Como que irmãos em Cristo falam com irmãos em Cristo? Hoje eu soube que tem gente que saiu da igreja por conta de outras pessoas da igreja, que por causa do jeito de falar sobre política, se tornaram ameaças. Como que irmãos em Cristo falam assim um com o outro? Como que se dão ao direito de batucar na rede social dos outros? Como? Por que eu vou sair batucando também a minha opinião, se eu não estou falando com uma pessoa, mas com muitas? Quem me entende, quem não me entende, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, mas todos são de fora para mim. Lembra? Todos são de fora para mim. E eu preciso levar minha música, eu quero levar minha música para essa pessoa, mas se ficar só levando batuque, eu estou ferindo. Igrejas se dividiram por causa da política. A nossa igreja não se dividiu, mas um número considerável de pessoas não conseguiu conviver com outro considerável número de pessoas. E o problema não é a política, o problema é não temperar a palavra. Você é livre para você votar em quem você quiser. Você é livre para achar que esse é do diabo e aquele é de Deus e continuar iludindo a si mesmo. Porque o representante de Deus na terra é Jesus Cristo e sua igreja. Agora, como é que um irmão em Cristo fala com o outro? Tem que ser sob medida. E cada pessoa é diferente uma da outra. Como é que nós falamos em relação às pessoas lá de fora? Como é que um ser humano fala com o outro?
ambos criados à imagem e semelhança de Deus, ambos amados por Deus. Uma coisa que passou a acontecer comigo nos anos recentes é pensar que você sou eu. Não estou falando aquele negócio do Deus que habita em mim, dá oi para o Deus que há em você, e aquela coisa toda assim. Eu estou dizendo que do ponto de vista de você, eu sou o outro, certo? Então você está aí na perspectiva do eu. Todos os outros para você são os outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não é eu, só eu sou eu. E você vai dizer, mas só eu sou eu. Então todo mundo aqui é de fora para o outro. Todo mundo aqui são os outros, mas o conjunto de nós são os eus. Então quando eu xingo alguém, quando eu falo com alguém de alguma maneira, eu estou falando contra o eu daquela pessoa. Então, uma coisa que eu também passei a fazer ultimamente é quando alguém entra num embate comigo, embora eu não tenha começado propositadamente o embate, eu penso assim, olha, eu gostaria tanto que essa pessoa olhasse para tudo que eu escrevi e dissesse, é tudo verdade. Olha, como tu é esperto, como tu é inteligente, como tu é sábio, como tu descobriu como funciona o universo, então eu estou arrependido, me perdoa, eu vou fazer tudo como tu queres. E daí eu penso assim, é tudo que eu quero que essa pessoa faça, mas é tudo que ela quer que eu faça. E ela sou eu, percebeu? Então deixa eu agir como se eu fosse ela. Porque o que a palavra de Deus nos ensina? Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Estou trazendo aqui uma síntese disso. Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. E eu gostaria então que o outro me ouvisse. Então o que eu preciso fazer? Ouvir o outro. E quando eu vou entregar algo, porque eu já ouvi o outro, eu vou entregar algo sob medida. Um discípulo maduro de Jesus, quando fala ou escreve, olha para quem vai ouvir, olha para quem vai ler. Nós temos que cuidar de 3 partes em especial do nosso corpo: a nossa boca, os nossos dedos e essa parte da mão aqui que eu não sei o nome. Qual é essa parte aqui? O calcanhar da mão. Por quê? Porque aqui, se eu não cuidar, eu falo destemperadamente. Ou minha fala é inútil, é sem sal, ou ela é salgada demais e não faz bem, e não vai ser útil. Ou eu faço isso aqui, ó, digitando, tic, 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 tic. Ou eu faço aqui assim, ó, pip. Você está falando. Quando você faz bip, você está dizendo um monte de coisa. A outra pessoa está ouvindo esse monte de coisa. Não é verdade? Então, tem uma revelação aqui que eu vou dar para você, que eu recebi, que é o seguinte, ó. Fazer assim, ó, bip, é de Deus. Só para avisar assim, abrir o sinal. Né? Bip, cuidado, não corta as outras pessoas no trânsito. Isso é de Deus, o que passar disso é do maligno. Fazendo uma paráfrase aqui. Então cuidado com isso, cuidado com isso e cuidado com isso. Entrega sob medida. Mas tem gente que merece, então sob medida, que eu descasque. Não tem a ver com quem vai comer a sua comida, tem a ver com você que prepara a comida. Não tem a ver com a mesa na qual você vai servir a comida, tem a ver com o seu preparo. E a palavra de Deus está dizendo que a nossa comida tem que ser agradável, temperada com sal. Jesus, mestre, falava de forma personalizada. Jesus sabia falar com os que se consideravam mais espirituais, mas Jesus também sabia como falar com demônios. Jesus sabia falar com as altas autoridades romanas e sabia falar com gente simples do povo. Jesus sabia falar com grandes multidões e sabia falar só com Pedro, Tiago e João. Personalizadamente, Jesus sabia o que dizer, como dizer, sob medida. E o segundo e último conselho nessa preparação para aí então eu falar é: encha o seu coração com a palavra de Deus. Pode dizer comigo isso? Encha o seu coração com a palavra de Deus. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas 6,45. A boa pessoa tira o bem do bom tesouro do coração.
E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vou dizer de novo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem é que disse isso? Jesus. Então a gente nunca deve culpar os outros pelo que a gente fala, porque o que eu falei estava aqui dentro. Nossas palavras vêm de dentro de nós e elas nos revelam. O que nós temos dentro de nós vai sair mais cedo ou mais tarde. É por isso que não surpreende que pessoas falem com um linguajar cristão na igreja, mas falem baixarias no trabalho. Por isso não surpreende uma pessoa que manda uma figurinha quadradinha, bom dia, com coelhinhos e florzinhas. Deus abençoe seu dia. E compartilhe imagens pornográficas no mesmo WhatsApp. Porque a gente fala, digita, buzina, de acordo com o que o nosso coração está cheio. Tiago, que nos falou sobre sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, segue no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Não, né? Se é uma fonte de água doce, é água doce. Se não é doce, vai ser o que ela for. Então, o que tem aqui dentro vai sair. E Tiago está dizendo o seguinte: tem tanta mistura dentro de vocês. O coração de vocês está cheio de coisas ruins e vocês tentam encher a outra parte de coisas boas. E é por isso que da boca de vocês, vocês abençoam, vocês amaldiçoam. Vocês ajudam, vocês atrapalham. Vocês aproximam, vocês afastam. Meus irmãos, não pode ser assim. Então encha o seu coração e guarde no seu coração o bom tesouro. Porque se a boa palavra preenche o seu coração, é ela que vai fluir dos seus lábios, nos seus dedos, na sua mão. E essa boa palavra veio do céu para nós. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem que é a palavra que tornou-se carne? Quem? Jesus. Às vezes fica difícil de entender Jesus como palavra, principalmente se a gente pensar em palavra como um agrupamento de letras impresso ou escrito numa folha ou digitados aparecendo numa tela. Palavra é muito mais do que isso. A palavra, ela é um veículo, ela é uma comunicação. A palavra é como um caminhão que carrega em si uma mensagem. E nesse sentido, Deus quis se revelar a nós, Ele quis se comunicar a nós. E a comunicação de Deus não foi a voz de Deus, mas foi a própria pessoa de Deus comunicada em seu Filho Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Logos, Ele é a palavra de Deus. Jesus é a comunicação viva de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai, a Deus Pai. Jesus é a palavra que pode ser vista. Tanto é que aqui em João capítulo 1, nós temos essa informação de que a palavra viveu entre nós, que a palavra não se tornou livro como os crentes pensam, mas a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. João em outro lugar diz: nós vimos, nós apalpamos, nós tocamos.
Então Jesus é a palavra que veio dos céus. Jesus é a palavra que veio de Deus, é a comunicação viva de Deus para que a gente pudesse compreender Deus. Mas por que ele veio em carne? Porque a gente precisava de um espelho. A gente precisava se identificar. Então, quando Jesus vem a este mundo como um ser humano, ele expressa a glória de Deus que ninguém mais expressa do jeito que ele expressa, mas na sua humanidade nós podemos compreender verdades a respeito do Pai. E quando nós olhamos Jesus Cristo na cruz, ali tem um grande espelho de uma verdade, de uma realidade que ele viveu, no meu e no seu lugar. Aquela cruz era um lugar para mim e para você por conta dos nossos pecados, das nossas feridas, das nossas lutas. Mas ele ali na cruz tomou o nosso lugar e nós podemos ver ali a revelação do amor de Deus. Em Jesus Cristo, palavra de Deus, a gente se enxerga porque ele se tornou carne. E nos seus braços nós somos acolhidos. Então se encha desse Jesus, aprofunde e mantenha um relacionamento com esse Jesus diariamente. Medite em quem ele é, reflita no que ele disse, está registrado nas preciosas escrituras sagradas. E sabe o que vai acontecer com você? Suas palavras serão um banquete. Serão palavras de sabedoria, porque Jesus é sabedoria. Serão palavras de vida, porque Jesus é a vida. Palavras de edificação, de cura, de paz. Suas orações serão atendidas, porque olha que interessante o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vai ser concedido para vocês. Já percebeu a ligação que existe aqui? Se vocês permanecem em mim, ou seja, eu tenho esse relacionamento com Jesus, e as minhas palavras permanecem em vocês, vocês pedem o que quiserem e Deus vai atender. Por que Deus vai atender? Porque Deus nunca diz não para seu Filho Jesus, para seu Filho unigênito. E se nós estamos cheios da palavra de Jesus, são as palavras de Jesus em nós que vão fluir em todos os relacionamentos. Por isso que a palavra de Deus diz que em Jesus nós temos o sim e o amém. Então se encha de Jesus e você vai ver as suas orações sendo atendidas, porque suas palavras vão chegar condizentes no trono de Deus. Se encha de Jesus e você vai ver o efeito disso nos seus relacionamentos, a começar pelo seu casamento, pela sua família, e onde você estiver. Suas palavras glorificarão a Deus e vão transformar o mundo ao seu redor para um lugar melhor. Jesus, a boa palavra de Deus em você, ficará tão ligado em você, que vai identificar você onde você for. Olha só Mateus 26, 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O contexto aqui é que eles identificaram Pedro como um dos discípulos de Jesus, porque falava como um galileu. O que para um judeu ali seria o equivalente a um caipira, iletrado, era um pescador e tal, né? Mas nós sabemos que o jeito de falar nos identifica, né? O Rômulo é da onde? Da onde que é o Rômulo? Do Rio de Janeiro. Ele precisava dizer para nós que era do Rio? Não precisava. Por quê? O jeito de falar entrega a ele. Quem é lá da fronteira? O Luizão. O Luizão é de São Borja. Mas o jeito que ele fala já, né? Eu fui com a Paulinha em Carlos Barbosa tempos atrás, a gente foi lá, acho que naquele outlet da Tramontina. E daí daqui a pouco é grande o espaço e a gente combinou o seguinte: não, eu fico aqui vendo as ferramentas, amor, e tu fica ali vendo aquelas coisas que tu queres ver e beleza. E daqui a pouco eu estou aqui então, peguei uma ferramenta na mão, peguei outra, estou aqui olhando e tal, não levei nenhuma, mas daqui a pouco vem uma moça, uma funcionária da loja, ela vem se aproximando, vem se aproximando, vem se aproximando, daqui a pouco ela chega bem perto, olha para mim e diz: quer carinho? Eu, hã? Quer carinho? Eu, hã? Carinho, carinho. Ah, carinho, quero. Porque era um carrinho
para eu botar as ferramentas. E tudo bem, eu não estou falando isso para zombar da moça, só estou dizendo que a gente se identifica pelo lugar de onde é, não é verdade? Então tudo bem, né? Passou o vermelhão lá e tal, não, peguei o carrinho, né? E tudo bem. Então eles disseram para Pedro: Pedro, tu é um deles, o teu jeito de falar te denuncia. Mas sabe o que houve com Pedro após a descida do Espírito Santo? Ele não era mais identificado como um galileu. Não mais por falar como um galileu, mas por falar como o Galileu. E você sabe quem é o Galileu? O Fernandinho sabe. Jesus, o Nazareno, o Galileu. Se num primeiro momento Pedro era entendido como de tal lugar pelo jeito que ele falava, agora ele vai ser entendido a partir do relacionamento dele com Jesus, depois que o Espírito Santo de Deus toma conta dele. Olha só aqui em Atos 4,13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Eles sabiam que eram galileus, caipiras, que falavam errado, mal sabiam ler e escrever. Mas agora, cheios do Espírito Santo, de Jesus, pregando, falando, convertendo multidões. A que conclusão tiveram que chegar as pessoas ao redor? Esse cara andou com Jesus. Porque ele está falando com Jesus, ele está falando com a autoridade que Jesus falava. Lembra que quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas porque ele falava como quem tem autoridade. E os discípulos dele eram só galileus. Só que agora como é que os discípulos dele estão falando? Com autoridade, com ousadia, com poder. Porque estão agora com o Espírito do Senhor habitando neles, porque agora Jesus Cristo está dentro deles, eles não estão mais andando do lado de Jesus, Jesus através do Espírito Santo agora está dentro deles, e como eles cultivam esse relacionamento com o Senhor, porque eles se reuniam todos os dias para buscar o Senhor juntos, eles na sua vida prática diária buscavam o Senhor juntos, eles estão impregnados de Jesus, então todos sabiam que agora eles estavam marcados, e por onde eles iam, eles estavam identificados por ser como Jesus, porque a gente se torna parecido com as pessoas que a gente anda sempre. Tem pessoas que têm uma capacidade muito maior ou não, né? Uma maior ou menor disso. E eu sempre uso o caso do Josiel como exemplo, porque o Josiel, assim, ó, é praticamente. Eu até então eu dizia que era impossível ficar com raiva do Josiel, mas aí teve uma ocasião, que é quando a gente foi fazer missões no Pantanal. E o Josiel, ele passa 5 minutos com a pessoa e começa a falar igual a pessoa. E aí, foi o pastor Josiel para lá, voltou um ribeirinho do Pantanal. Diz: mas Josiel, faz 1 mês que a gente já voltou do Pantanal, tu ainda está falando assim, né? Mas pegava, porque ele tem essa facilidade. Não é à toa que da nossa equipe pastoral, ele é o mais pastor de todos, porque ele se identifica. E a gente, todos em maiores ou menor grau, nós fazemos isso, quando a gente se identifica, quando a gente se espelha no outro, quando a gente convive com o outro. Então, se você conviver com Jesus, você será identificado por isso. No teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, nos teus estudos, onde tu estiveres, tu vai ser identificado. Certamente esse cara andava com Jesus, porque ele falava porcaria, não fala mais. Porque ele feria pessoas, não fere mais. Porque ele dizia que a solução do Brasil eram pessoas, agora ele diz que a solução do mundo é Jesus. Porque ele falava desse jeito, agora ele fala desse, e eu sei que é porque ele tem um relacionamento com esse tal de Jesus que eu também quero conhecer. A palavra de Deus viva em nós. Então, quando nós estamos com Jesus, nos entregamos a Ele, recebemos o Seu Santo Espírito que passa a habitar em nós. Não importa se nós somos comuns ou sem instrução, mas o fato de a gente estar o tempo todo com Ele, faz com que a gente fale como Ele. Que as nossas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal,
como devem ser. Nossas palavras levarão vida, cura e salvação, porque é Jesus falando em nós e através de nós. A banda pode vir. Eu quero falar com você agora, que até então nunca tinha entendido por que Jesus precisou vir a esse mundo. Agora você sabe que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é Deus dizendo que ama você. Jesus é Deus dizendo, eu quero você. Jesus é Deus dizendo, eu me entrego por você. Jesus é Deus dizendo, você não merece, mas eu amo, eu sou amor, e por conta do meu amor, da minha graça e não das suas obras, eu recebo você. Jesus é Deus dizendo, se você crer, você terá vida. Jesus é Deus no meu e no seu lugar, na cruz, recebendo sobre si, em nosso lugar, nos representando diante de Deus, toda a morte que deveria recair sobre nossas vidas. Então, se hoje fica claro para você que se alguém fala alguma coisa é porque você precisa saber, e o que Deus está dizendo ao enviar Jesus é, você está morto espiritualmente. E somente quando Deus diz isso para você, em Cristo, no poder do Espírito Santo, você sente no coração a necessidade da vida. E Jesus é Deus dizendo, aqui tem vida para você. Não uma vida melhor nesse mundo tão somente, mas uma vida eterna. Não precisa mais ter medo da morte, não precisa ter pavor da morte. Jesus é vida. E se isso hoje faz sentido para você pela primeira vez, eu convido você, na verdade eu convido todo mundo agora a pegar um cartão, porque se todo mundo pegar, todo mundo fica encorajado a pegar. Tem um cartão comprido aí na nossa frente, e se hoje pela primeira vez você está crendo em Jesus desse jeito, eu convido você a marcar essa opção ali, ó, eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Já tomou essa decisão, eu quero me batizar, eu quero dar o próximo passo. Como eu tinha dito antes, talvez esteja difícil a caminhada, marca aí, gostaria de um atendimento pastoral. Talvez você já esteja caminhando conosco há algum tempo e entendeu que chegou a hora de se tornar membro da nossa família. Marca aí, gostaria de me tornar membro da igreja. Mas todo mundo pode ficar à vontade para escrever um pedido de oração aí. O que está difícil? A comunicação com o marido, com a esposa, com a família, com os filhos? Está difícil lidar com as palavras que você disse e não deveria ter dito? Está difícil de lidar com as palavras que você deveria ter dito e não dito? Ou as palavras que eram certas e verdadeiras, mas do jeito que você disse feriu pessoas, afastou, criou problemas no relacionamento? Em Jesus a solução, eu creio nisso. Então deixa a gente orar por você. Faz o teu pedido de oração aí. Se tiver a ver com o que eu falei, ou se não tiver, faz um pedido de oração, deixa a gente orar por você. Então enquanto essa música é cantada, eu vou pedir para você preencher, e assim que você preencher, eu queria que você desse para nós o privilégio de receber o seu cartão e orar por você. Então eu vou chamar aqui a equipe, que vai se posicionar aqui à frente, e quando você terminar de preencher o seu cartão, só traz aqui, entregue, a gente toca em você, ora por você agora mesmo. Então, equipe, chega aí, Romo, Camila, Josi, Mitch também pode reforçar aqui. Então, terminou de preencher, já traz aqui, entrega e você já vai receber uma oração. Se você quiser dizer alguma coisa rápida, ore por isso, a gente vai orar. Se não, não precisa dizer nada, só entrega o cartão e deixa a gente impor a mão sobre você e orar com fé em nome de Jesus. Nós vamos, e a canção que vai ser cantada agora é João 1. No início era a palavra que veio e habitou entre nós. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor Jesus, palavra de Deus que veio a nós e agora vive em nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós colocamos diante de Ti, concordando no Teu nome, que o Senhor atenda ao que for legítimo do coração aqui, ao que cada pessoa confiou no Senhor nessa noite, se dirigiu a Ti, colocou seus pensamentos na Tua direção, está te pedindo socorro por si ou por pessoas que amam. Nós pedimos o Teu sim e o Teu amém. Nós pedimos a cura, a restauração, a renovação, o ânimo, o poder, algo especial no corpo, na alma e no espírito. E pedimos que isso já comece a acontecer. Tu podes e sabemos que Tu amas. E nos ajuda, Senhor, atendendo às nossas necessidades. Nós te pedimos no Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Se você não quis vir à frente, ficou com vergonha por algum outro motivo e preencheu o cartão, ou se você ainda quer preencher o cartão antes de ir embora, faz isso e antes de ir embora, deixa lá naquele balcão branco, só deixa lá em cima que vai chegar em mim, ok? E agora, Mitch, pode abrir de novo o microfone sem fio, porque a gente vai cantar essa música aqui, ó. Preparado? Ó, essa tá de bandeja. De novo. Alguém pegou? Você já cantou hoje? Essa melodia já está na tua cabeça de alguma maneira. Em todo tempo te louvarei. Vamos ficar em pé? Em todo tempo te adorarei. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei.
semana abençoada e abençoadora. E o que você vai fazer a partir de hoje? Demorar para falar. Tem que esperar um pouco. Agora sim, demorar para falar. Prepara bem o que você vai entregar, não joga o pastel na cara de ninguém, tá bom? Abençoa a vida das pessoas ao seu redor. Dá uma olhada em material edificante para a sua vida antes de ir embora. Faz o lanche antes de ir embora. Essa também é uma maneira de você investir naquilo que a gente faz junto. Boa semana. Graça, gloriosa graça, graça, gloriosa graça.